O assunto agora é Neymar, gente. Vamos falar sobre Neymar. Eu vou trazer atualizações com informações exclusivas sobre a recuperação de Neymar. Como todo mundo sabe, quem me acompanha aqui ficou sabendo em primeira mão que o Santos havia assumido, né? Teoricamente, o Santos havia assumido a responsabilidade pela recuperação física do Neymar, que até então não era do Santos. Neymar veio para o Santos com essa condição. Olha, quem cuida de mim é o meu staff. O Neymar tem um preparador físico, que é o Ricardo Rosa, tem um fisioterapeuta, que é o Rafael Martini, e ele já veio com essa equipe para cá, a equipe que o acompanha desde os tempos do Barcelona. Ele veio para o Santos não tocava no Neymar. O Santos não tocava. O Neymar fazia lá a maior parte da recuperação dele fora do CT Repelé, inclusive. Fazia na casa dele, né? E aí o Santos viu que não estava funcionando, convocou uma reunião com o staff do Neymar, com o pai do Neymar, com o próprio Neymar, para colocar, né, para impor que o Neymar passasse a fazer a sua recuperação de forma integral no CT Repelé, sob a responsabilidade do chefe do departamento de fisioterapia do Santos, que é o Luiz Alberto Rosan. Então, houve essa reunião que aconteceu há mais ou menos 3 semanas. O Neymar concordou, o pai do Neymar concordou. O Neymar muito a contragosto, né? O Neymar torceu o nariz, mas o pai também ajudou a convencer o Neymar e ele começou a fazer a sua recuperação com o Santos, com o Luiz Alberto Rosan. As 2 primeiras semanas, essa semana que passamos agora, né? Essa semana atual, estamos na sexta-feira, foi a 3ª semana de recuperação do Neymar com o staff do Santos, né? Com o departamento médico do Santos. As 2 primeiras semanas foram mais ou menos. A primeira semana foi ok, na segunda semana ele estava programado para fazer treinos em 2 períodos, andou desmarcando alguns deles, foi mais ou menos. Esta semana não foi boa. Essa semana do Neymar ele só cumpriu o que estava programado em termos de recuperação dele dentro do CT na terça-feira e hoje. Então, na segunda-feira, ele teve um problema estomacal, relatou um problema estomacal e não fez na segunda-feira. Na quarta e na quinta-feira, também não fez o que pediram, né? Acabou fazendo na casa dele, de acordo com, né, o que foi transmitido ao clube. E hoje, nesta sexta-feira, ele sim trabalhou como o Santos pediu. Fez 2 períodos dentro do CT Repelé, pelas informações que me passaram. Então, basicamente, pelo que o Santos tem de informação, o Neymar só trabalhou terça-feira e sexta-feira. Na segunda-feira, ele teve um problema estomacal e nos outros dias, ele meio que deu uma driblada ali e trabalhou na casa dele. Por que eu estou falando isso, gente? Porque esse aqui é um canal de jornalismo. Eu sou torcedor do Santos, eu sou fã do Neymar, acho o Neymar um dos jogadores mais fantásticos que apareceu no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. É o jogador mais talentoso que apareceu. Olha o que eu vou falar, hein? Eu estou falando de talento, eu não estou falando de conquista. Talento é uma coisa, conquista é outra. Mas eu acho que, em termos de talento, é o jogador mais impressionante que eu vi jogar. Superando Zico, vi todos esses. Ronaldo Fenômeno, Romário, enfim, os grandes craques brasileiros, de todos eles, claro, né? Estou falando dos que eu vi, não peguei, infelizmente, a era de ouro do futebol brasileiro com o Pelé, mas dos que eu vi, o Neymar em termos de talento, né? Romário, Ronaldo Fenômeno, são jogadores mais vitoriosos, ganharam Copa do Mundo, foram protagonistas em Copa do Mundo. Então eles são mais vitoriosos do que o Neymar, sem dúvida nenhuma, que ainda busca, né, um título de Copa do Mundo, quem sabe aí, né, se ele tiver juízo, vai ter a chance, uma última chance no ano que vem na Copa dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Então, em termos de talento, Neymar, para mim,
é melhor, foi o melhor jogador que eu vi jogar, o mais completo, driblador, inteligente, velocista, domina praticamente todos os fundamentos, só não é muito bom em jogada aérea, né? Até pela baixa estatura, não é uma estatura, ele não é um jogador alto. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer para vocês que eu, como qualquer torcedor do Santos e torcedor brasileiro, torço muito pelo Neymar. Mas aqui a gente tem que dar notícia, informação. E, infelizmente, a recuperação do Neymar não está andando do jeito que o departamento médico do Santos queria, porque o Neymar não tem sido, né, não tem se dedicado o máximo que ele pode. Isso são informações, né? Essas são informações de bastidores, evidentemente que o Santos não vai admitir isso, o Santos não vai dar esse tipo de informação, mas é informação. E eu faço jornalismo, e jornalismo é informação. E eu não estou aqui para dar notícia para agradar torcedor ou para desagradar torcedor. Eu estou aqui para dar notícia, e isso é notícia. Neymar precisa se aplicar mais. Não estava dando certo com o staff dele, porque ele não treinava do jeito que tinha que treinar, não trabalhava, não se preparava do jeito que tinha que se preparar. O Santos percebeu, pressionou o Neymar e o staff dele para que ele fizesse a recuperação dentro do Santos. A primeira semana foi satisfatória, a segunda semana mais ou menos, e essa semana não foi nada boa, considerando que o Neymar só trabalhou praticamente terça-feira e sexta-feira hoje. Enfim, gente, eu estou aqui para trazer informação para vocês, né? Hoje, nessas entrevistas que deu o presidente Marcelo Teixeira, eu selecionei o que ele falou sobre o Neymar na entrevista para o UOL. Eu vou mostrar aqui para vocês, e eu captei ali um sinal que mostra que o próprio presidente Marcelo Teixeira, que sabe, está inteirado, né? E deveria, né, se impor mais também, deveria chamar lá, sei lá, o pai do Neymar, o Neymar, deveria fazer o que o departamento médico do Santos fez, para, sei lá, dar uma pressionada, enfim, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que ele disse nesta entrevista ao UOL sobre o Neymar. Vou ler aqui para vocês, vamos lá. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, sobre o aproveitamento técnico de Neymar, né? Quando ele é questionado, eu não sei se foi o PVC que perguntou a ele, ou se foi o André Hernan, acho que foi o PVC. Não foi a apresentadora, agora eu não me lembro o nome dela. Perguntou a ele sobre a questão do Neymar. E aí, ele fala da importância do projeto em termos comerciais, beleza, maravilha, dos investimentos que o Neymar trouxe para o clube, beleza, bacana, sensacional. Quando ele fala do jogador, quando ele é questionado sobre o jogador, o desenvolvimento do jogador, o aproveitamento do jogador como atleta, ele diz o seguinte, abre aspas, o jogador teve uma gravíssima contusão, nós sabíamos que o jogador vinha num processo de recuperação, o jogador continua nesse processo de recuperação, eu estou lendo aqui literalmente o que ele disse, tá? O jogador continua nesse processo de recuperação de 15, 16 partidas, ele disputou um pouco menos da metade, o Santos fez, depois que o Neymar jogou, 15 partidas e ele disputou 9, né? 6 como titular e em outras 3 ele não participou inteiramente, né? 9 partidas, ele teve 9 participações das 15 partidas que o Santos disputou desde que o Neymar voltou para o Santos em fevereiro. O Neymar estreia no jogo contra o Botafogo, entra no segundo tempo, depois fez mais 6 jogos seguidos, e aí participou de outros 3 jogos. Um total de 9 jogos dos 15 que o Santos disputou até aqui. Nós queremos, vou continuar lendo aqui, nós queremos, com o trabalho que está sendo feito de fortalecimento, é exatamente isso. O Neymar precisa fortalecer a musculatura. A musculatura do Neymar hoje não é uma musculatura de atleta de grande nível, de atleta de alto rendimento. Não é, porque ele não cuidou do corpo como deveria cuidar desde que ele sofreu aquela lesão gravíssima no joelho esquerdo, na partida contra o Uruguai pela Copa do Mundo em 2000, pela Copa do Mundo não, né? Por um jogo contra o Uruguai, acho que era eliminatórias, né?
jogo em que ele se machucou, isso foi em 2023. Então, ele faz esse trabalho de fortalecimento. E aí ele diz que ele continue e alcance o maior número de partidas. Por quê? Porque aí, no aspecto técnico, ele em campo, nitidamente, já demonstrou que pode dar resultados. Claro, todo mundo sabe, o Neymar em campo, tendo minimamente condição, vai dar resultado. A equipe cresce com ele em campo, ele é um diferencial, mesmo ainda estando num processo de recuperação. Ele é um diferencial no futebol brasileiro. Isso é nítido. Nós precisamos fazer essa recuperação, mudamos o plano, quando ele diz aí, né, que o Santos assume, mudamos o plano dessa recuperação desde a semana retrasada, justamente quando o Santos assume a recuperação dele. Ele vem fazendo um trabalho diferente no Santos, e isso pode acelerar e intensificar a volta dele aos gramados. Para quê? Para que ele realmente possa ajudar o Santos no aspecto técnico. A parte mais importante que me chamou a atenção vem agora, hein? Vou repetir. Para que ele realmente possa ajudar o Santos no aspecto técnico e a gente consiga chegar à conclusão, olha só, e a gente consiga chegar à conclusão de que esse projeto valeu no aspecto técnico e ele permaneça até a Copa do ano que vem. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. O Santos está aguardando para ver se o Neymar realmente vai conseguir se recuperar. E não é porque ele tem um problema físico, não, é porque ele precisa fazer o que precisa ser feito para se recuperar. É simples. E ele não tem feito. Ele não tem feito. Essa é a verdade. E aí, o Santos, né, vai, tá claro aí, né? E aí, se ele se recuperar, o Santos vai pensar numa renovação de contrato. O contrato dele termina agora em junho. O Santos quer renovar o contrato e o Neymar também, para, no mínimo, até a Copa do Mundo. Mas o Santos, de acordo com o que disse aí o presidente Marcelo Teixeira, ficou claro para mim que está esperando para ver, né, como é que o Neymar estará fisicamente para decidirem se vão renovar o contrato dele ou não. Para mim, isso está claro. Eu sei que dói, né? Parece que quando a gente fala, eu até comentei hoje com a minha esposa, né? Falar do Neymar hoje, você tem que ter muito cuidado para falar do Neymar, porque para o torcedor do Santos é como você falar mal de um filho. Qual é o pai ou a mãe que gosta de ouvir uma crítica contra o seu filho, contra alguém que ele ama? E o torcedor do Santos ama o Neymar. E com toda razão, o Neymar foi um jogador espetacular no Santos. O Neymar ajudou o Santos a voltar para a mídia depois da geração de 2002. O Neymar ajudou o Santos a conquistar títulos importantes. O maior título da história recente do Santos, que foi a Copa Libertadores de 2011. Então, é claro, o torcedor do Santos tem um carinho especial pelo Neymar. Imagina cara, eu vi o Neymar crescer. Eu fiz entrevista com o Neymar quando ele tinha 13, 14 anos. Eu acompanhei todo o desenvolvimento como setorista do jornal Diário de São Paulo. Eu acompanhei todo o desenvolvimento do Neymar até ele ir embora em 2012, 2013, né, 2014. Então, caramba, eu fiz várias entrevistas exclusivas com o Neymar naquela época. Então, eu tenho todos os motivos do mundo para torcer pelo Neymar. Mas a gente tem que dar aqui informação. Por que eu digo isso e por que é importante isso? Porque o Neymar ele tem que entender que se ele não se dedicar o suficiente, ele não vai conseguir ter uma sequência de jogos. Porque não adianta nada ele voltar daqui a 3, 4 semanas, não estar totalmente bem com a sua musculatura, que já é uma musculatura judiada pela sequência de lesões e pelo tempo que ele ficou parado. Se ele não estiver totalmente recuperado, vai passar 3, 4, 5 jogos, ele vai se machucar de novo. Ele precisa focar de verdade na sua recuperação para que o torcedor do Santos e o torcedor da seleção brasileira que espera ver o Neymar na Copa do Mundo do ano que vem, para que isso realmente, de fato, aconteça. Então, é quase que um apelo aqui. Neymar, só um aninho, cara. Só um aninho. Só um aninho. Chega até a Copa do Mundo, mas para isso tem que fazer o trabalho que tem que ser feito. Não adianta. O pai do Neymar pai, ciente do que está acontecendo, claro, né? O pai
como todo pai, ele tem dificuldade para reconhecer, né, os erros do filho. E ele acha, ele entende, né, isso aqui são conversas de bastidores, né, são informações de bastidores. O pai do Neymar entende que o staff do Neymar, que o acompanha desde o Barcelona, o Ricardo Rosa e também, especialmente o Rafael Martini, estão cometendo algum erro, né, porque o Neymar já faz algum tempo que ele se recuperou da contusão no joelho e não consegue estar com a musculatura. Porque o problema não é você ter lesão. As lesões, claro, depende também da quantidade de lesões, né? Mas um determinado número de lesões musculares, por mais que você faça um trabalho bem feito de recuperação, elas vão acontecer. E já aconteceram. Só que você tem que fazer o melhor trabalho possível para evitar o menos lesões possível. Você tem que ter aí uma recuperação próxima do ideal. E o Neymar não conseguiu fazer isso ainda. E o pai do Neymar acredita, né, que o staff do Neymar não está fazendo o trabalho ideal, melhor. E aí, por isso que permitiu que o Santos tomasse o controle. Só que, além disso, ele contratou, por conta própria, mais um profissional para acompanhar o trabalho dele, que é o Kleber Barbão. Deixa eu trazer o nome dele aqui, ó. Kleber Barbão, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui também está indo diariamente no CT Pelé para participar da recuperação do Neymar. O departamento médico do Santos aceitou, porque foi um pedido do pai do Neymar, mas eles acham que é desnecessário, porque o Santos tem um departamento médico de pessoas competentes. Poxa, o Luiz Alberto Rozan. Se o Rozan for competente, quem é, né? Rozan, fisioterapeuta da Seleção Brasileira, de São Paulo, do próprio Santos, cara de Copa do Mundo, deve conhecer alguma coisa, né? O Santos tem outros fisioterapeutas lá, também de grande experiência no futebol, tem um departamento médico que eu considero, desta gestão, um departamento médico de primeira linha. E os equipamentos que o Santos tem dentro do CT Pelé, embora a estrutura do Santos tenha sido muito criticada nos últimos anos, com razão, o departamento médico do Santos, departamento de recuperação física do Santos, é atualizado, não é um departamento defasado. Claro, poderia ser melhor? Claro que poderia ser melhor, mas não é um departamento de recuperação defasado, um departamento que não tem ali os equipamentos básicos, né? Muito pelo contrário, você tem ali bons equipamentos. Então, o departamento médico do Santos entendia que não era necessária a inclusão de mais um profissional, mas está aceitando. Então, Kleber Barbão, que é fisioterapeuta, também foi fisioterapeuta, né? Também do Falcão, ex-jogador de futsal, ele tem uma clínica lá no Paraná, trabalhou na recuperação de um problema físico que o pai do Neymar teve, e eles por isso tiveram essa aproximação, e agora ele está trabalhando também com o Neymar. Então, essa é a situação do Neymar. Hoje, exatamente hoje, eu perguntei para uma pessoa de lá de dentro do Santos qual é a previsão hoje, diante desse cenário atual, qual é a previsão de retorno para o Neymar. A previsão de retorno para o Neymar é para o jogo contra o Botafogo. Se tudo correr bem, jogo contra o Botafogo do Rio de Janeiro, jogo que está programado para o dia 1º de junho. Dia 1º de junho, jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo Neymar, ele já voltaria antes, mas o Santos não quer que o Neymar volte sem entender, sem acreditar que o Neymar está com a sua musculatura fortalecida, equilibrada, para não correr, ou pelo menos não correr tanto risco de ele sofrer uma nova lesão. E é por isso que o Santos quer aí programar o retorno dele para mais longe. Poderia antecipar? Talvez, mas isso vai depender muito do esforço do Neymar daqui para frente. Essa semana não foi boa, vamos ver como é que vai ser a semana que vem. Mas depende muito do Neymar, depende basicamente do Neymar fazer a recuperação da forma adequada. Certo, gente?